do sol Ah, entrando. Cláudia, que que saudade de legal. você, que bom te Ai, ver, que falar com saudade mesmo. você. Nossa, você falou do negócio de mesa, eu lembrei também que eu comprei um, mas às vezes também não dá certo. Aí ele vai, cai. Eu Vira, não né? sei. Você Essas precisa saber. tecnologias é muito complicada pra gente, né? Eu prefiro uma turma com 40 alunos, que é melhor do que um tripé de É mesa, bem mais fácil. não Puxa é? as cadeiras, né? Vamos fazer um círculo É, aí. faz um Mais círculo fácil. aí. Claro que não dá para fazer, tia, mas não cabe. Ah, a gente faz, espreme aqui, faz dois círculos. É, Ai, que verdade. delícia. O pessoal tá Bom te entrando lá ver. aí. Que bom, Cláudia. Há muito tempo que a gente não se encontra, né, pessoalmente. Eu também fiquei um Quantos anos tempão. Tem tempão que eu não vou para São Paulo, né? Deve ter uns 5 anos que a gente não se vê por por aí. aí? Eu não tenho. Antes eu ia sempre, né? Mas aí às vezes a gente até se encontrou depois do projeto, né? Mas depois eu parei de ir, não vejo mais ninguém. Muita correria, né? São muitas coisas, né? Aí esse mundo maluco vai consumindo a gente de uma tal forma que a gente não cuida, né? Um Não é? pouco Eu dessa. até tive em São Paulo a trabalho, mas assim, chego de manhã, saio de noite, assim, fui, né, fiz umas reuniões com o André, porque os últimos trabalhos, desde que eu entrei na prefeitura, eu não venho, não trabalhei mais com consultoria, só com uma consultoria que é com a Fundação Bradesco, que não é com a Fundação, é com uma empresa, mas que trabalha com as escolas da Fundação, e a André também faz parte. Então, às vezes, eu me encontro com a André para fazer umas reuniões, mais uma vez por ano. Mas é assim, chego de manhã e venho de noite, eu nem faço, Nossa, nem falo, estou em São Paulo, porque aí vai ficar uma vontade de se encontrar com as pessoas, né? aí já vai ter que Bom, dormir por aqui, aí já não vai ter é? que. Não, mas eu vou É te falar, verdade. pós-pandemia, assim, eu tenho muitas viagens para fazer, porque se tem uma coisa que isso serviu para perceber o quanto que a gente precisa estar próximo das pessoas, né? O não poder ir, que você tem consciência, assim, eu quero ver meus tios que moram em Mogi, eu quero ver minha tia que mora em Cabo Frio, eu quero estar indo para São Uhum. Paulo e ficar em São Paulo e reencontrando vocês. Mas antes que a gente comece a passear, eu acho que as pessoas já estão Ai, que chegando, delícia. vou oficialmente agradecer você por você ter aceito esse Obrigada. convite, né, de participar disso. A Cláudia, você é pedagoga? Eu Você fez sou. pedagogia? Cláudia é pedagoga, educadora popular. Esse educadora popular me dá uma. Quando eu falo, é sério, assim, me dá um. Sabe quando já aquece o coração? Assim, Uhum. eu acho que tem muito a ver com a minha essência. Assim. Então, a Cláudia, ela é pedagoga, educadora popular, trabalha com consultorias na área de educação, né? Então, veio aqui conversar comigo. Para quem não me conhece, quem está aqui pela Cláudia, meu nome é Gleice, eu também sou pedagoga, também sou apaixonada pela educação popular, eu acho que é a minha base de existência, né, de estar no mundo. Hoje eu estou como professora na rede municipal do Rio de Janeiro, mas durante um bom tempo trabalhei também percorrendo esse Brasil e com essas rodas de conversa, com essas pessoas maravilhosas. E eu sempre quando eu. E aí, assim, o Locus Educação, na verdade, ele surge no meio da pandemia para eu não enlouquecer. Porque, assim, se eu ficasse parada, sem estar na sala de aula, trabalhando online, sem poder sair para fazer as consultorias, que mesmo eu fazendo uma ou outra, eu ainda estava nesse movimento, mesmo que fosse em julho, em dezembro, de sair, de estar numa roda de conversa com o pescador, com os caiçaras. Eu fiz um trabalho com o André em São Sebastião, com os caiçaras, que foi assim, né? Fiz um trabalho com ela, com os quilombolas. E aí eu parei de tudo, assim. E aí eu estava com um trabalho já agendado, que eram com professores, que era para acontecer em abril do ano passado, não aconteceu. E quando foi agora, a ONG que estava fazendo, mediando isso, falou, vem para fazer, na região de Campinas. Eu falei, não, eu não vou para Campinas agora, ainda as coisas estão muito complicadas, né? Eu realmente estou me mantendo isolada. Aí eles falaram, então vamos fazer online. Aí eu fiquei assim, como fazer online um trabalho de sensibilização, né? Que eu Uhum. trabalho com as pessoas,
contação de história, produzindo material, com todos aqueles mimos que eu faço para acolher, com música. E aí foi um desafio, Cláudia. E assim, sem dominar nada de equipamento, um celular de 9 anos de idade, porque o meu celular tem 9 anos, e um computador que ainda era um pouquinho mais novo, e no final eu consegui fazer, assim, eu consegui mandar as coisas para as pessoas, então as pessoas puderam receber coisas durante a oficina, que aí eram, né, uma surpresa, não estavam esperando, consegui fazer com todas as dificuldades, e aí eu falei, cara, já que eu fiz isso, e já que eu estou tão presa nessa questão, eu vou usar a minha rede social, que até então eu só usava pessoalmente, para questões mais pessoais e mais políticas, para falar de Uhum. educação. Porque uma das professoras falou assim, eu fui lá na sua rede, no seu Facebook, eu fiquei encantada com o que eu vi, não sei o que. Eu falei, gente, mas o que ela viu? Porque eu nunca coloco nada de educação. E aí eu percebi que eu poderia colocar mais, entendeu? Que realmente tinha umas coisas de escola lá que eu às vezes compartilhava. E aí eu comecei sistematicamente a fazer postagens, a falar de educação não comunicação não violenta, de mindset, de disciplina positiva, coisas de sala de aula, né? Que eu posso compartilhar, que eu trouxe para a sala de aula da minha vivência com as ONGs, né? Uhum. Que hoje estão se falando tanto em ensino híbrido, em sala de aula invertida, em metodologias ativas, e a gente sempre trabalhou com isso, né? Então, aí o Sim. Locus surge com isso, e aí me surgiu a ideia de convidar pessoas para compartilhar saberes e vivências que só vão enriquecer as pessoas que estão aí passando pelas minhas páginas. E eu sempre abro as lives abrindo essa janela. Então, quando eu abro essa janela, ela traz um poema, ela traz uma história. Hoje eu vou abrir a janela, só que ela vai trazer um livro que eu acho que esse livro assim é muito você. Isso aqui chama Como Trabalhar com o Povo, do Paulo Freire. É um folheto, ele é datilografado. Tá dando para vocês verem? Ele é datilografado. Que Isso aqui delícia, é uma foi, relíquia. foi o resultado de um trabalho que o Paulo Freire fez em 82 com o pessoal da Pastoral da Juventude na Vila Alpina, perto de você, né? Pertinho. E aí eu vou então ler um trechinho da abertura e depois eu vou ler um trecho da fala do Paulo Freire, o que eles fizeram? Depois que teve essa roda com o Paulo Freire, eles datilografaram e fizeram esse livreto, eles chamam de livreto, né? E eu ganhei esse livreto, eu acho que ele é de 82, eu acho que eu ganhei em 87 ou 89, quando eu estava trabalhando na implantação da Oficina Cultural de Itaquera. E foi um Uhum. morador de Itaquera que tinha participado e que depois teve acesso, que achou que perguntou se eu conhecia. Olha só, eu não conhecia Paulo Freire. Ele perguntou se eu conhecia Paulo Freire. Eu falei que não. Ele falou: vou te trazer um livreto de uma coisa que eu participei lá na Vila Alpina, que tem muito a ver com o que você está fazendo, porque eu estava conversando com as pessoas por intuição. Sim, era uma oficina cultural que ia ser implantada e a gente precisava ouvir o que as pessoas queriam, né? Como é que eu ia, o que eu ia fazer nessa oficina? Qual que era a ideia da oficina? Era trabalhar com cultura, mas com que cultura, né? Para quem? Vamos ouvir as Uhum. pessoas. Mas isso foi uma coisa intuitiva, assim, né? E nasceu do meu coração. Eu tinha 23 anos de idade. E aí ele me trouxe, ele me deu esse livro, esse livreto. E eu tenho, assim, esse livreto como uma paixão na minha vida. Então, assim, eles começam falando assim, eles explicam, né, como ele foi feito, e ele fala: Paulo Freire procura acentuar a importância da nossa postura frente às práticas populares, pois não basta querer mudar a sociedade, é importante saber mudar, e mais, saber mudar numa direção de igualdade e liberdade. E aí o Paulo Freire tem uma hora que ele fala sobre saber ouvir. E aí ele fala assim: voltando àquele negócio, a primeira implicação profunda e rigorosa que surge quando eu encarno que não estou só é exatamente o direito e o dever que eu tenho de respeitar em ti o direito de você dizer a palavra também. Isso significa, então,
que é preciso eu também saber ouvir. Na medida, porém, em que eu parto do reconhecimento do teu direito de dizer a palavra, quando eu te falo porque te ouvi, eu faço mais do que falar a ti, eu falo contigo. Eu não sei se estou complicando. E veja bem, não estou fazendo jogo de palavras, estou usando palavras. Veja que eu usei a preposição a falar a ti, mas disse que o falar a ti só se converte no falar contigo, se eu te escuto. Vejam como o Brasil está cheio de gente falando para a gente, mas não com a gente. Faz 480 anos que o povão brasileiro leva porrete. Então, vejam bem o que é que tem a ver com o trabalho do educador. Vejam lá, numa posição autoritária, evidentemente o educador, educadora, falam ao povo e não com o povo. Então, essa é a primeira conclusão que eu acho que a gente tira quando a gente percebe que não está só no mundo. E aí, quando você aceitou o convite, eu falei, eu vou abrir com isso do Paulo Freire. E aí eu queria te perguntar, como eu pergunto para as pessoas, querida, qual é o seu lugar de fala no processo ensino-aprendizado? De onde você vai nos inspirar, de onde você vai nos compartilhar a sua experiência, o seu saber? Nossa, é muito difícil, né? A gente falar sobre isso. E quando você fez a pergunta, né, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, qual é o meu lugar de fala, né? Enquanto educadora popular, caso corte aí o som, você me avisa, tá? Porque a gente fala com as mãos, vai batendo em tudo. Mas eu fiquei pensando se não é a nossa possibilidade, talvez, de escuta, né? Primeiramente, esse lugar de fala, né? Que é, eu acho que o educador popular, elas, né? Essa história da educação popular, ela tem muito a ver com a escuta do outro, né? Não numa escuta caridosa, tipo, eu tô aqui para te escutar, né? O que que você deseja? Mas essa escuta que realmente a gente dá um passo atrás e percebe, né, o outro, e quando a gente escuta, é esse escutar com o corpo, com os olhos, né? É estar presente de fato para essa compreensão do que a outra pessoa ali tá te falando, tá trazendo, né? E essa possibilidade de aprendizado, né? Então, eu acho que esse meu lugar de fala é esse lugar de escuta. E aí, a partir daí, é que a gente faz esse diálogo tão importante, né? Que o Paulo Freire fala que é essa aprendizagem dialógica de verdade, né? Que é onde você se inspira nessas inteligências todas que a gente tem por aí, a inteligência cultural, né, os saberes populares, né, o que tem em cada território que a gente vai. Quando a gente tem uma escuta que é solidária também a partir da dor, né, ou do sentimento da outra pessoa, de uma aprendizagem e de uma escuta que te permite realmente construir em comunhão, né? Como ele fala. Então, eu acho que a minha, a minha vontade, né? O meu lugar de fala está nesse meio, assim, entre a escuta e essa aprendizagem dialógica. Eu falo que eu sou um pouquinho de cada lugar que eu já fui, que eu já troquei experiência, quantas e quantas Donas Marias eu já ouvi, né, em rodas de conversa na garagem, quantas juventudes, né, jovens, meninos, meninas, a gente já teve possibilidade de escutar para pensar num meio ambiente melhor, transformar o seu território, nem que seja aquela questão, vamos arrumar essa praça? De que forma a gente pode arrumar essa praça? Até com professores, o que a gente realmente pensa sobre educação, né? Então eu falo que eu sou um pouquinho dessa mistura de tudo, de onde eu vou,
eu sou essa mistura hoje, né? E eu acho que eu tenho um grande aprendizado com o pessoal do Heliópolis. Eu acho que é isso que me chama não, né? Que me faz, eu acho que é a minha chama de vida. Eu moro em São Caetano, né? Conhecido como um dos melhores IDH do Brasil, mas não é porque a gente mora aqui que a gente tem que é rica, né? Não é nada disso, mas foi uma história de vida dos meus pais vindo, né? Da Paraíba e acabaram vindo morar em São Caetano, né? Tenho muito orgulho disso. Meu pai motorista de ônibus, minha mãe dona de casa, aquela velha história, traz todos os irmãos para vir morar junto. E sempre passava pelo Heliópolis de alguma forma, né? Porque é caminho para o centro de São Paulo. E falava, nossa, eu tenho uma vontade de entrar ali, mas não queria entrar só para dar uma cesta básica ou levar uma roupa. Eu queria entrar lá para conhecer, para fazer alguma coisa, né? E aí, quando eu dava aula na Universidade de São Marcos, em 2001, a Universidade de São Marcos, junto com a GM, tinha uma parceria com o Heliópolis, com a UNAS, que é a Associação de Moradores, é a associação mais antiga de Heliópolis, tem toda uma história desde a década de 70, né? Onde as pessoas não entraram ali naquela área para morar, né? Para ocupar. Na verdade, elas foram colocadas pela prefeitura. Já eram famílias que vinham da favela da Vila Vergueiro e foram colocadas ali pela prefeitura, as primeiras famílias, né? E aí eu participei de uma seleção para uma coordenação pedagógica dos projetos que eles tinham na época, e para minha felicidade eu passei, né? E fui escolhida pelas lideranças comunitárias. Então eu falo que eu tive aí o privilégio de entrar na comunidade, contratada por eles, né, para atuar junto com eles. E aí eu acho que ali foi uma grande transformação. Eu já trabalhava com educação ambiental, meio ambiente, né? Mas eu acho que ali foi uma grande transformação de você estar na luta, né? No movimento de mulheres, no movimento de moradia, na luta por uma construção de uma educação de qualidade dentro dos equipamentos educacionais, né? No Heliópolis. E dessas conversas, desses encontros, dessas reuniões com prefeitura, desses levantar placa para ir na rua, né, para fazer movimento mesmo, né, brigar por condições de salário melhor para as educadoras de lá, eu fui me reconstruindo, né, fui realmente estando na luta de quem quer uma sociedade mais justa, de quem quer ter direito à cidade, então, eu falo que ali é uma grande escola, né? Então, eu estou com eles ainda, eu falo que lá eu trabalho voluntariamente, às vezes a gente está recebendo por projeto e vai nesse caminho, né? Então, eu falo que é uma grande oportunidade, né, para quem quer conhecer o que é uma luta popular, o que é uma luta para uma sociedade mais digna, por uma educação mais digna, né? É estar junto a esses movimentos, né? Eu acho que a gente aprende demais. O pessoal acha que às vezes ninguém estuda, ninguém lê, mas o pessoal não, busca entender o que é o direito à cidade, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, né? Como que a gente pode ter direito a uma sociedade mesmo mais digna, né? É, De direitos conforme está na Constituição. e Simples assim. Heliópolis é a maior favela de São Paulo, não é isso? Ela é a É a maior, maior né? favela de São Paulo. E assim, eu não conheço muito o trabalho lá de vocês, mas eu venho acompanhando a Heliópolis porque eu tenho uma verdadeira paixão pela Escola Municipal Campos Sales, né? Porque é a escola, assim, é uma escola reconhecida como referência na educação, é uma Uhum. escola que fica dentro da maior favela de São Paulo. Eu li um pouco sobre a escola já há um tempo, porque eu venho buscando referências de escolas, né, que conseguem ultrapassar o muro da escola, e no caso dessa escola, ela derrubou o muro. Né? Então, eu estava lendo sobre a escola, que é a escola
vinha sendo assaltada, já era acho que o terceiro assalto, e o diretor, na época, então, decidiu que ia acabar com isso. E aí, como ele acabou com isso? Ele se juntou à comunidade. Então, ele tirou o muro, chamou a associação de moradores e juntos pensaram numa escola que pudesse atender e que realmente fizesse sentido para aquela comunidade, para aquelas pessoas que ali estavam. E aí, eles se inspiraram na Escola da Ponte, né, que é uma escola de Portugal, e a partir daí eles fizeram toda uma construção e essa escola hoje é considerada pelo MEC como uma escola referência no Brasil. As crianças fazem parte, né, de tudo que acontece na escola. Os alunos participam e decidem junto com a direção. Agora, aí recentemente eu fiquei sabendo que eles derrubaram também as paredes internas, então hoje as aulas acontecem em grandes salões, imagina, né? Então, Uhum. eu fico olhando e falo, gente, é possível. Isso acontece numa escola pública, dentro de uma favela. Então, por que não acontecer nas demais escolas que ainda estão todos dentro de caixinhas, andando enfileirados, né? As Uhum. crianças têm que andar em fila. E aí, quando você vai na frente, eles vão se matando atrás, porque eles. É. Aí você olha, eles entram em fila de novo, porque fica uma coisa condicionada e não uma coisa que eles participam do espaço. O espaço não pode, a criança não pode circular pela escola se não estiver Uhum. junto com o professor. Porque senão eles vão fazer alguma coisa. E vão, porque é tudo novo, né? Não é deles, no momento de passar a ser deles, eles não vão mais fazer isso. Aí eu queria que eu imagino que você tem contato com esse pessoal dessa escola, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as rodas de conversas que acontecem, não só lá em Heliópolis, mas nos outros lugares, porque quando a gente fala em educação popular, tem algumas pessoas entrando agora, e as pessoas falam, mas o que é um educador popular, né? Qual é a ação dele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você já até começou Uhum. falando, mas só que você retomasse. Assim. Então, o educador, por exemplo, hoje eu estou como uma educadora formal, né? Dentro de uma Uhum. escola. E o que Sim. que isso, eu vou falar por mim, o que que isso me faz? Faz com que eu seja obrigada a ficar numa caixa, porque eu tenho que trabalhar a disciplina do aluno, eu tenho que trabalhar as disciplinas das matérias, e a gente vê muito, Cláudia, muito nas redes sociais, muito na sala dos professores, professor que ainda fala que o lugar da escola é ensinar o conteúdo, Uhum. não educar, que quem tem que educar são os pais, é a família, né? E aí eu sempre questiono de que família você está falando, porque se eu estou falando de uma família estruturada, de uma Uhum. família que tem pai e mãe presente, que tem horário para trabalhar, mas que tem esse horário respeitado, que quando sai tem alguém para cuidar da casa e da criança, essa família pode sim, né, participar do processo educacional da criança. Uhum. Mas se é uma família desestruturada, uma mulher que foi mãe aos 13 anos de idade, né, uma criança que foi mãe aos 13 anos de idade, fica difícil você cobrar que essa pessoa tome conta sozinha da educação do filho. Fora que a própria BNCC, no ensino fundamental, traz como a escola como um lugar de educação integral. Né? Mas aí Uhum. isso já seria uma outra conversa. Mas eu fico presa dentro disso. Quando o educador popular, ele tem o espaço que ele educa, é o espaço do território, né? Que aí entra a própria escola e entra todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho disso, que você falasse um pouquinho das rodas de conversa, as vivências que você traz da roda de Uhum. conversa. E se você tiver alguma coisa para falar da escola Campos Sales, eu ia adorar ouvir, porque eu nunca conversei com ninguém da escola, eu só fico pegando informações da escola pela rede social, pela internet, eu acompanho o Facebook deles e tal. Legal. Não, a gente pode, eu acho que a gente pode começar aqui de trás para frente, né? Mas eu acho que o contato da escola também a gente pode combinar com alguém de vir aqui também conversar com você, porque Ué, eu vou adorar. anima muito, né? Eu acho que você contou a história direitinho da escola municipal.
MF, Escola Municipal Presidente Campos Sales, né? É, que se inspira na Escola da Ponte, né? Do José Pacheco. E essa inspiração vem muito do Braz, que é o diretor, né? Então, a gente fala que o Braz é uma referência de diretor de escola, né? De quem faz a gestão e olha para esse território. E o Braz, mais do que ninguém pode contar essa história, mas eu vou bem resumir, você contou perfeitamente bem, porque é isso, ele viu os desafios que tinham na comunidade, a escola foi assaltada, e o que impulsionou também ele foi a morte, né, da Leonarda, que era uma jovem que estudava à noite, e que o namorado dela, se eu não estiver errando os fatos, mas o namorado dela matou ela na porta da escola. Né? Ele deu um tiro e, infelizmente, acabou com a vida dessa menina, né? Então, essa série de questões fazem com que o Braz fala, não, eu já sou aqui da região, né, Cambuci, Ipiranga, eu tenho que, né, conversar com essas lideranças e entender essa comunidade. E ele conversa e ele vai atrás das lideranças, se encontra com o João Miranda, que era o presidente da UNAS na época, e falam, olha, os jovens são daqui, né, as crianças são daqui, como que a gente pode estreitar esses laços, né? Eu conheço uma experiência, que é a Escola da Ponte, o João Miranda fica muito animado, conversa com outras lideranças, conversa com os outros educadores e educadoras na época, e todo mundo se empolga, né, por isso. E o Brás também leva essa história, essa referência para dentro da escola, né? E ele até conta que no começo os professores tinham um receio, né? Nossa, mas vai quebrar o muro, vai quebrar, né, as paredes, né? E o Braz fala que não é quebrar as paredes, elas são físicas, né? O que a gente quebra são as nossas paredes, os nossos muros mentais, né? É isso que a gente precisa quebrar. E eles pegam um final de semana para marretar, assim, paredes, né? Para criar os grandes salões. Então, os grandes salões, eles estão lá desde o início dessa proposta, né? Que é trabalhar em grandes salões com alunos de todas as séries. Então, quinto, sexto, sétimo e nono ano, os professores atuam como mediadores ali daquela aprendizagem e os alunos estudam em roda. Tem os momentos individuais? Tem os momentos individuais, quando o aluno também deseja, né, para ele fazer uma pesquisa diferente, ele quer pesquisar outra coisa, mas eles trabalham em grandes círculos. Dentro, é o que a gente fala, é uma aprendizagem dialógica. Então, se você sabe um pouco mais, eu escuto o que você está falando, aí o professor vai fazendo a mediação daquele conhecimento que está ali, a partir dos alunos, então eles têm roteiro de estudo, então é muito legal, vale a pena, assim, conhecer a experiência, né? E a escola, então, se torna um coração também ali de Heliópolis para a construção de um bairro educador, né? Então, Heliópolis hoje tem uma proposta que é ser um bairro educador, né? E o que é ser um bairro educador hoje, né? Nos dias atuais? É ser um bairro que todos e todas sejam responsáveis pelas crianças, né? Justamente para quebrar esse estigma que a família é responsável sozinha pela criança. Não, de que família é essa que a gente está falando? Né? Essa família tem ou não condição de cuidar dessas crianças? Então, se esse equipamento educacional ou cultural está aqui, ele é feito de pessoas. Então, essas pessoas também são responsáveis por essa criança. E aí é pensar uma educação de forma compartilhada, né? Então, todos ali sabem que as crianças fazem parte do projeto, fazem parte da escola. O seu Zé do bar, né? Também, quando precisa, ele põe a faixa do projeto ou da chamada. Então, são pessoas que entendem que a educação tem importância, né, para uma sociedade. É claro que a gente está falando de 300 mil, quase 300 mil pessoas morando em Heliópolis. Nem todo mundo lá dentro conhece, né, o projeto, os programas, mas a grande maioria ela está, né, ali envolvida com esse projeto, né? Então, é muito interessante. Então, a escola, assim, a gente fala que é um dos corações que tem ali no Heliópolis para essa construção de um bairro educador.
E quando você falou, né, da questão das rodas de conversa, né, é justamente esse momento de aproximação, né? A gente até brinca, né? A gente fala assim, para tudo a gente faz uma roda, mas essa roda tem que ter um sentido, né? A gente não fala assim, eu tenho um quadrado de amigos, né? A gente fala, eu tenho um círculo de amigos, né? Por que o círculo, né? O que que ele liga, né? Com quem ele te liga? Então a roda ela é extremamente importante, né? E não só para falar, né? Mas também para a roda do silêncio, aquele momento de acolher aquele grupo, né? De aquele momento que ninguém quer falar nada, e isso também pode dizer muita coisa para quem é educador popular, educadora popular. E aí a pergunta que você colocou também foi o que que o educador popular faz, né? Eu acho que é essa construção mesmo. Eu vou repetir isso algumas vezes, mas é uma construção de uma sociedade que dialogue, né? Que as pessoas possam conversar sobre o seu território, que as pessoas possam olhar quais são os problemas que a gente tem ali, quais são os sonhos que a gente tem naquela comunidade. Então, esse sonhar coletivamente também faz parte de ação de um educador popular, né? Como que a gente sonha coletivamente? Como que a gente sonha o sonho do outro, né? E tem que pegar ali na mão e sonhar junto, né? E tentar, junto com esse grupo, propor ações, né? Propor ações estabelecendo aí parcerias, estabelecendo outras conversas, né? Chamando gente de fora para poder conversar aqui ou buscando ali dentro pessoas que já fazem alguma coisa, que isso é o mais importante, né? E muitas vezes por falta de conversa, né, por falta de estarem juntos ali, não sabem, né, a potência que tem. Então, a inteligência cultural dentro dos territórios, ela é enorme, ela é dinâmica, ela é orgânica, né? Tem muita gente boa querendo construir, né, ações, querendo transformar o mundo, né? Então, eu falo que eu tenho uma felicidade imensa de trabalhar com o que eu gosto, que é a educação que transforma e a partir mesmo de uma praxis, né, de uma prática freiriana, de poder olhar aquilo que a gente faz, refazer de novo, pensar sobre aquilo, né? Então, estou aqui conversando com você e a gente tem um grupo lá, por exemplo, numa parceria, numa roda, um círculo de leitura sobre Paulo Freire acontecendo nesse exato momento em Heliópolis, só que virtualmente, né? Com quase 50 pessoas, né? Nossa. Discutindo Paulo Freire, discutindo Adélia Prado, né? Numa intenção de Heliópolis também impulsionar uma universidade popular. Então, eu falo que Heliópolis é bem. As pessoas que estão ali são bem vislumbrantes em acreditar que a educação é que transforma uma sociedade. E a gente está carente no sentido assim, onde são esses espaços, né? Onde temos esses espaços? Então, tem lá, e é uma parceria com a Universidade Federal do ABC, que é uma universidade pública, que muitos professores estão colocando o pé lá, mas não para criar suas pesquisas, mas sim serem colaboradores, né? A partir também do entendimento e do conhecimento de quem são essas pessoas, né? Então, são vários professores universitários que são educadores popular também. Assim, se eu for falar nome, eu posso esquecer muita gente, né? Mas tem o Chico Komaru, que é de uma sensibilidade que você fala assim, imagina que é professor universitário, né? E é isso. E nesse caminho eu falo, eu sou um pouquinho de cada lugar. Hoje eu estou trabalhando com juventudes. Então, e essa coisa que você está falando da universidade, me vem muita coisa da praxis de Paulo Freire, né? Que é você trazer. E eu vi que você postou alguma coisa falando sobre pesquisa também, que você trouxe isso na sua rede social, que é você ter a teoria,
mas não desvinculada da prática, né? A prática e a teoria precisam conversar, precisam dialogar. A Rosana fez uma pergunta aqui, a Rosana de Almeida, a Rosana trabalhou no GEMA também, num projeto lá de Petrópolis. Ela perguntou se, mas eu acho que era referente à escola, porque a gente estava falando da escola, se tem conselho da escola, a escola tem conselho. Eu acho que tem um conselho, inclusive as crianças fazem parte, não é isso? Porque eu li alguma coisa sobre isso. Tem conselho a gente fala que é o comitê, né? São comitês, eles têm conselhos, têm os comitês, as crianças, crianças e adolescentes, né, participam ativamente das decisões da escola. Parece que a criança faz tudo, não, ela participa da decisão, ela discute o que eles querem coletivamente, né? Então, tem um exemplo, e esse eu vi na prática, né? A reunião acontecendo com a mãe, porque, assim, eles estavam lá nos grandes salões, eles têm os alunos que são referência, que eles falam que são alunos, se eu não me engano, são alunos monitores, ou tem um outro nome, e eles conversam entre si, né? Olha, você está dando trabalho para a professora, né? O que a gente pode fazer? E aí, essa mini comissão, né, resolveu pedir uma reunião com a mãe desse aluno. E foram conversar com ela, né? E aí a mãe chorou, porque ela falou assim: nunca ninguém falou dessa forma com meu filho. E eles foram falar que o menino era muito bom, mas queria saber o que estava acontecendo com ele, porque ultimamente. Então, eles trouxeram um repertório, um conhecimento de pessoa, de falar assim: ó, a gente quer conversar com a sua mãe para saber por que você tá assim, né? Para Minha mãe ajudar, falou: né? não, pode Não deixar que eu para vou julgar. conversar com ele. É muito emocionante, assim, os projetos, como eles constroem isso, né? Então, eles têm comitês, têm grupos que vão discutindo os temas, né, da escola, vão discutindo o currículo. Todo o trabalho, né, nosso hoje, educacional na educação formal, é baseado na BNCC, mas ela não precisa ser uma farda, né? Que você não pode mexer. Então, é isso. Tem outras possibilidades, né? Ela mesma propõe isso, né? Que o ensino seja integral. Quando você fala no ensino integral, e você olha Uhum, para o aluno como um indivíduo, né? Você sim, abre para tudo, porque nós somos tudo, né? A gente não se fecha em nada. Assim, são infinitas possibilidades quando você olha para o desenvolvimento da criança, né? uhum. Essa escola, assim, eu quero ir para São Paulo, eu quero conhecer. Você vai me levar lá, viu, Cláudia? Já fica, Pode ó, deixar. pós-pandemia, eu vou conhecer a escola com você. Cláudia, a gente Sim, já sim. está aqui há um tempo, passa rápido, né? Nossa, que lindo que Caramba, é isso. As sério? pessoas estão colocando assim, ai, que lindo, tomara que isso aconteça. Eu assisti hoje no seu Facebook, porque eu sempre entro um pouquinho nas redes, né? Quer dizer, Aham. as pessoas que eu estou convidando são todas pessoas amigas com as quais eu já Uhum. trabalhei, e aí essa coisa de a lógica de amizade e trabalho, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, acontece isso, né? Eu te Aham. conheci num projeto e a gente Isso é ficou e obrigado. vai ficar, né? Porque assim, fica, Sim. como a Rosana que está aqui também, foi de um projeto, porque a gente faz o que a gente ama, a gente reúne pessoas que fazem o que amam, então a gente acaba tendo uma afinidade muito grande com as pessoas pelas quais a gente se encontra pelo caminho. Então as pessoas Uhum. estão falando assim, linda, Cláudia linda, eu dei uma olhadinha assim, muitas pessoas falando que é uma delícia ouvir isso, que está Ai, que bom. maravilhosa. A Obrigada. Carla, a Carlinha! Carlinha linda, maravilhosa. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, com relação a essa a educação popular, com relação à educação crítica, porque a gente precisa, mais do que nunca, eu acho que a gente está num momento muito, muito louco, muito delicado, né, do planeta, porque não é só no Brasil, mas no Uhum. Brasil a pandemia se revelou ainda com uma face muito severa, porque ela aconteceu num governo genocida, né, num desgoverno,
num governo que nunca olhou e nunca se propôs olhar para a minoria, né? Que foi Uhum. eleito com esse discurso, que é o mais louco de tudo, né? Que ele não nos enganou, ele não enganou ninguém, ele foi eleito com essa fala, né, do não olhar pela minoria, Sim. e a gente teve uma pandemia. E aí eu né, olho para tudo isso e a gente tem momentos que a gente fica bem, fica mal, são muitas perdas, né? Muitos amigos se foram, amigos de luta, né? Ambientalistas, ativistas que acabaram indo em função da pandemia, ou a gente vê as questões como aconteceu agora no Jacarezinho, e aí eu Uhum. olho para isso tudo e eu falo assim, eu como educadora, a gente precisa, agora mais do que nunca, fazer com que a educação seja crítica. A educação precisa ser crítica, ela precisa ser dialógica, ela precisa ser uma educação que transforme, que proponha uma transformação social. Porque não adianta falar que a educação vai mudar o mundo se essa educação serve ao capitalismo, né? Se é uma escola que está servindo ao capitalismo, que é uma escola que está servindo a uma minoria, uma escola que olha para o aluno como uma minoria, quando você fala a escola vai ensinar conteúdo e ela não vai educar, ela vai ser para uma minoria como ela era quando começou. E as crianças chegavam ali vindo de uma classe burguesa. Quando você tem crianças chegando de todos os lugares, de todos os pedacinhos, né, e de todas as famílias, muitas desestruturadas financeiramente, emocionalmente, porque quando eu chamo uma mãe para conversar, eu nunca chamo uma mãe para reclamar de uma criança, como essa comissão fez. Eu nunca chamo para Uhum. reclamar. Porque não, assim, não adianta. Cláudia, as mães chegam para mim, elas começam a chorar e elas falam, Sim. professora, eu não sei o que fazer com ele. Eu já bati, eu falei, mas não vai adiantar bater, mãe, não bata. Eu falo assim, se a senhora me permite, né, o filho é seu, você educa do seu jeito, mas se a senhora me permite, por favor, não bata nele, porque se a senhora bater, vai piorar a situação, porque ele vai colocar essa costa em cima de mim. Eu quero ouvir o que está Uhum. acontecendo com vocês. E aí a mãe começa a chorar e fala que passou as últimas noites na delegacia que o marido tentou matar e a criança estava junto. Aí essa criança chega na sala de aula e bate em todo mundo, entendeu? E aí você vai chamar a mãe para reclamar que ele bateu. Então você olha ali e você fala assim, não tem como, você precisa estar junto para ajudar. Então esse é o meu olhar. Mas aí a questão que eu queria te perguntar é o seguinte: o que que você acha, o que que você acredita que deveriam ser os próximos passos para que a educação ela realmente seja essa educação transformadora? Assim, você tem uma experiência enorme como educadora popular, não só porque você caminha por vários territórios, como você também caminha pela educação formal, porque você trabalha também com formação de professores e você também Uhum. foi eu não sei se ainda é professora de pós-graduação, né? Então, assim, você tem alunos, professores. O que você acha que seriam agora os próximos passos, assim, no meio desse caos todo que a educação precisa? A gente precisa fazer o quê na sua, É. sabe, Aham. vivência? Nossa, imagina, é uma pergunta Muito muito difícil. difícil. É mais assim, é jogar ideias, porque a gente sabe que Aham. a É, gente não não tem, vai. eu acho que a A gente gente tem não, que a começar gente pode. pensar. Eu assisti uma live hoje no seu Facebook e eu fiquei encantada com. Foi a última live que você postou lá. Não foi nenhuma live, foi um encontro, né? Com o pessoal da Aham. UNA. E, e até foi Ah, com o com o José professor. Souza, é. E eu falei assim, Jesus. nossa, assim, eu acabei de assistir, ainda a Érica comentou, se a Cláudia não conseguir entrar, aconteceu algum imprevisto, eu falei, nossa, hoje, depois dessa live, eu entro e eu vou falar mais de 2 horas, porque a live mexeu tanto comigo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente não tem muito tempo. Uhum. Eu acho que a gente pode ter um conjunto de pensamentos sobre isso, né? Assim, uma resposta única a gente nunca vai ter, mas eu acho que para a educação, para a sociedade realmente, né, uma educação transformadora,
Eu acho que eu acredito, né, e é um pouco do que eu estou fazendo nesse trabalho que eu estou agora, que também é numa ONG. Eu acho que a gente passa por projetos, né, de entrevista, não sei o quê, e a gente entra em lugares que a gente fala assim, ah, é mais um lugar que existe, né? Então, eu estou num instituto, eu tô no Instituto Terroir, e a gente trabalha lá, um dos projetos é com juventudes, né, com adolescentes e jovens. Então, eu acho que ter trabalhos, né, ter ações que olhem para essa juventude, né, para adolescentes e jovens, e acreditem nessa força, porque são eles que estão vindo aqui, né? Não é nem atrás, aqui, ó, do nosso lado. Então, eu acho que projetos que trabalhem com essa juventude, eu acho que isso a médio e longo prazo a gente traz ações que podem ser transformadoras, né? Então, projetos que trabalhem uma educação política, que isso é uma coisa que está afastada das escolas, né? O povo sempre vai pensar em partido, mas a gente está falando que viver é um ato político, né? Então, é uma luta, é uma resistência. Então, projetos que tragam uma educação política, que falem sobre democracia, sobre formas de participar nessa sociedade, eu acho que isso são projetos que podem ter não só nas instituições, nas ONGs, né, em institutos, fundações, mas que podem estar dentro da escola também, né? Não é fácil, porque você também precisa ter processos formativos com esses professores e professoras que estão na escola há 20, 30 anos, né? E que também não tiveram educação política. A educação política que a gente teve era o SPB, né? Moral e cívica. Organização Moral e Cívica, né? Então, sabe, para a gente bater continência na escola, né? Então, eu acho que hoje, século XXI, a gente precisa sim de educação. Na verdade, quando a gente fala educação política, a gente está falando de educação. É igual quando a gente fala de educação ambiental, né? É só uma qualidade para a educação, né? Então, uma educação que discuta, que converse sobre isso, né? Que os alunos possam entender que muitas vezes a opinião ela pode machucar. Então, vamos entender por que, que não dá para ser essa sua opinião. Vamos discutir direitos humanos, vamos falar de Constituição, vamos falar do que nos ampara, o que, que ampara a juventude, né? O que, que ampara as crianças e adolescentes hoje. Vamos conversar por onde essa sociedade caminha, né? Então, é isso, né? Você tocou num ponto, por exemplo, a gente fala de políticas públicas, quem é que fazem as nossas leis, né? Homens brancos, da elite, né? Aquele bando de gente que tá lá, que, né, tem muita gente boa também, mas, meu, a maioria, ele tá fazendo as leis para quem? Não são para a periferia, né? Não é para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é isso, a gente precisa discutir, conversar, formar, ter, né, adolescentes e jovens que conversem sobre políticas públicas, sobre democracia, e quem sabe esses podem ser, né, vereadores, prefeitos da cidade, porque a gente vive, né, num estado, então você vai ter prefeito, você vai ter governador, você vai ter vereadores, mas que podem, né, fazer diferença, né? Como a gente vem observando, né, e acompanhando esses novos formatos, né, dentro da política, como a bancada ativista, né, que é um conjunto de pessoas que acreditam e querem estar nesse poder, né, para pensar leis diferentes, né, para poder discutir sobre isso, né? Então a gente tem novos formatos aí que podem ser essa possibilidade. Eu tô pensando nisso, né? E assim, muita conversa, gente, muito diálogo. Tentar nessa pandemia a gente se encontrar, nem que seja nesses meios virtuais, já que a gente não pode ir para a rua, né? Eu falo que eu tenho rodinha nos pés, eu adoro rua, marcha, né?
como diz o Paulo Freire, o mundo seria bem melhor se a gente tivesse um mundo cheio de marchas, né? Marcha das mulheres, marcha dos que não têm o que comer, né? Então, é isso, a gente precisa disso. Isso dá gás para a gente, que é educador e educadora popular. Mas já que a gente não pode, para não colocar ninguém em risco, como vai ter uma marcha da família esse final de semana aí, sei lá, desse pessoal maluco, né? Não vou nem dizer maluco também, desse pessoal, a gente precisa de mais conversas, a gente precisa se encontrar. Se é por essa ferramenta, né? Eu falo essa, que seja, mas que a gente possa conversar, ter conversas transparentes, diálogos sinceros e aprender com o outro, com a outra, com outros, né? E se Eu acho que fortalecer, né, Cláudia? Porque a se gente vê que fortalecer. tem muitos educadores e eu vejo muitos professores adoecendo, né? Porque já vem de um processo de estresse, já vem de um Sim. processo que adoece, porque a coisa está num nível que você vê, tem até um humorista que brinca muito com a história, com a vida do professor dentro da escola, e ele fala que o professor vive tomando Rivotril, né? Porque precisa tomar, senão adoece. Então, quando você pensa num espaço que é para desenvolver, que é para trabalhar o indivíduo de forma integral, e que as pessoas que estão ali mediando esse processo estão adoecendo, né? A gente Uhum. fala, a gente precisa conversar sobre isso. Eu acho que essa coisa que você falou do diálogo, a gente se fortalece, né? Eu assisti esse evento do seu Facebook e eu saí dali renovada. Eu falei, nossa, eu falo 5 horas se deixar com o que eu assisti aqui, né? Com a fala das pessoas, né? Com o A pergunta empoderamento das da Suelen, pessoas. você viu? Oi? Oi? A pergunta da Suelen, daquela jovem, né? Gente, nossa, já convidei ela para ser minha amiga no Facebook. Eu falei, gente, que menina, ela é Ai, nova, ela pode novinha, convidar ela que você vai amar. é uma jovem, e a menina, isso que eu estou falando, gente, tá lá no Facebook da Cláudia, vão lá, porque vale a pena assistir. É um encontro super, super, super rico, né, das pessoas, as falas das pessoas, o empoderamento. Eu acho que a gente precisa disso, acho que a gente precisa realmente se dialogar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa trabalhar a nossa escuta, né, ter essa escuta Uhum. ativa, ter esse olhar para o outro, né, ter essa coisa da empatia, está se falando muito agora em educação socioemocional, né, a gente Uhum. precisa ter empatia, a dor do outro é nossa dor, né, isso não significa que você vai ficar depressivo, que você vai ficar Isso. só focado na tragédia, só focado nos casos de Covid. Não é isso. Mas você precisa ter esse olhar e sentir essa dor e avançar, e ir para a marcha, né? E buscar formas de se resolver isso, porque fingir que isso não existe, a gente não tem como fingir, né? Porque está batendo na nossa porta, está batendo na nossa janela, e a gente não pode também só ficar encolhido na concha e falar, estou aqui dentro, eu estou protegido, porque a gente não vai estar, né? Eu acho que a Uhum. gente vive numa sociedade, a gente precisa entender como essa sociedade funciona, e eu acho que essa conversa com você foi. As pessoas falaram muitas coisas, assim, então Sério. a Flávia está Mas falando quem quiser gratidão ver por essa essa entrevista, live. Flávia linda, está sempre presente, assim. Realmente, assim, eu acho que falar com você, Cláudia, foi, assim, muito, muito rico, assim, porque você trouxe uma vivência muito rica, né? Você trouxe um olhar muito, muito amplo, né? Do que você vive, você fala pelo coração, você fala com o coração, né? E eu acho que eu também acho que assim, foi uma delícia conversar com você. Pena que já acabou, né? Todo mundo ai, que falando live bom. maravilhosa. Queria agradecer as pessoas que estiveram aqui. Eu acho importante a gente estar nessas conversas, ouvir, nem que seja um pouquinho, falar sobre Uhum. isso, né? Levar essas coisas para outros lugares. Essa live fica gravada aqui, aí depois você Ai, que pode bom. até baixar e compartilhar no seu, se você quiser. Ela fica aqui, depois a gente passa para o canal do YouTube. Eu criei um canal no YouTube, eu tenho feito alguns vídeos
falando sobre alguns temas da educação, trazendo muito essa coisa para a educação, até para a educação formal, né? Como você trabalhar algumas questões na sala de aula, com esse olhar de uma educação transformadora, de uma educação crítica, de uma educação política, e logo no primeiro vídeo eu falo sobre isso, não é política partidária, mas a gente vive numa sociedade, nós somos seres políticos e política faz parte da nossa forma de estar aqui. Então a gente precisa entender, né? Porque essa fala não gosto de política, não dá, a menos que você more numa ecovila e que tenha... Mas mesmo assim eles vão ter a forma de organização deles. Sempre vai ter, né? Uma forma de organização. Então, a gente vive numa forma de organização que a gente tem uma política partidária e que a gente precisa conhecer as pessoas que a gente está elegendo e entender como isso funciona, né? Para você saber escolher e não se omitir. Porque também falar, eu não votei, eu votei em branco, se você não escolhe, alguém vai escolher por você, né? Se você não decide, alguém vai decidir por você. Então, e foi uma escolha, né? E é uma escolha, né? O não escolher já foi uma escolha errada, né? Eu queria agradecer muito, assim, muito. Manda um beijo pro teu pai. Mandarei. Beijo pra Roberta. Tá? Pra Lobinha. Pra Lobinha. E você tem outra agora? Tem uma branquinha? É a Sky, é uma branquinha. Ela é da Robertinha e do Heitor. Ah, eu vi ela lá, branquinha junto. Falei assim, a Lobinha tá com quantos anos? A Lobinha tá indo para 16, é uma senhora. Menina, que linda, que bênção. Eu estou Que fazendo bênção. trabalho com animais, né? Eu estou fazendo trabalho de usar o animal dentro do processo da dificuldade de aprendizado. Né? Então, assim, eu comecei a fazer essa pesquisa com algumas crianças que eu estava atendendo e com a Mel, que era a cachorrinha que eu tive, aí depois a Mel morreu, aí eu comecei a treinar o Mujica, mas o Mujica tinha muito problema, e aí ele acabou falecendo também, ele tinha vários problemas de saúde, e aí agora eu tô com o Tchê, e aí veio a pandemia, a gente teve que parar, mas assim, os animais, eles nos salvam, né? Eles são acalentos. Então, um beijo na Lobinha. Darei. Gleice, eu que Obrigada. agradeço, viu, essa oportunidade de poder conversar um pouco, da gente se ver. Agradeço bastante quem acompanhou aí a gente um pouquinho. Eu vi que tem alunas que apareceram por aí, tem gente do meu trabalho novo, então eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco, né, dessa história, e pode contar comigo. E aí, quando você colocar no YouTube, a gente pode pôr uns links de referência lá com essas lives, com esses textos, com esses vídeos, né? O contato do pessoal aí da UNAS, para quem quiser conhecer mais e ajudar também, que eles estão num processo de doação, né? De cestas básicas, porque é o que está batendo na porta agora, né? É a fome também. Então, quem quiser saber mais, tem lá no site da UNAS o endereço da conta e vocês veem lá a foto. Eu vou pegar e eu vou pegar e eu vou colocar. Essa live eu já fico, eu salvo, ela já entra agora. Mas aí a gente pega isso e acrescenta, e quando a gente colocar no YouTube, a gente coloca também. Se tiver alguma coisa que você passar, você me passa pelo WhatsApp que eu coloco. Cláudia, tudo. Gratidão eterna, gratidão. Que bom te ver. Obrigada. Ai, que delícia, um abraço para vocês todas e todos. Um abraço, gente. Vocês, obrigada por vocês terem participado. Ai, é muito bom. E a energia das pessoas também que participam, vocês estão aí. Eu não consigo ver muito, eu estou com o computador aqui, que eu olho pelo computador. Por isso que eu estou virando às vezes para olhar, porque eu pus ali, porque a letra é maior. Mas não dá para a gente estar conversando, porque senão eu atrapalho você estar falando. Mas a energia das pessoas, com certeza, a gente sente, né? Ai, que bom. Depois eu vou lá e agradeço cada um que apareceu aí, cada uma que apareceu. Ai, André tá aqui, duas lindas. Obrigada, André. Ai, então, que linda. Lá. Vamos marcar uma outra. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra, viu? Tá bom. Se cuidem, fiquem em casa, saúde para todo mundo. Um beijão. Beijo, amor. Obrigada, viu? Beijo no coração. Grata. Tchau. Beijo. Tchau. Ai, que dó. Verdade. Não desliga, fica lá. Não, vou ficar mais 4 horas. Tchau, um beijo, querida.
Beijo.